eu quero mostrar o exemplo disso que eu acabei de falar, o exemplo da tal curva de calibração. Ou seja, a curva que relaciona o estímulo à resposta. E no caso aqui é uma curva de calibração estática. Tá? Eu já vou explicar por quê. Eu peguei um exemplo real, né, que é um sensor de platina. A função R de T, quer dizer, a relação entre a resistência e a temperatura, é dada por essa fórmula aqui. Na verdade, são dois polinômios, um de menos 200 a 0 graus e o outro de 0 até 630. Tá? São dois polinômios que, se você plotar, dá uma curva assim, ó. Aqui não sei se dá para ler legal, né? Temperatura. Aqui eu peguei só de... Eu peguei de 0 a 200 graus. Eu não plotei de menos 200, porque o exemplo que eu estava gerando aqui só envolvia temperaturas positivas, né? E aqui a resistência em ohms. Tá ok? Então, se eu pegar esse R de T aqui, na verdade, esse polinômiozinho aqui de baixo, né, e colocar na função de transdução, que seria essa, né, que vem, porque essa função aqui vem da onde? Vem do circuito. E eu construo ela, posso construir o circuito de maneira diferente para gerar uma função de transdução diferente. Por exemplo, eu poderia fazer um circuito em ponte, né, que também eu vou explicar mais para frente o que é. Mas, voltando, se eu colocar o R de T na função de transdução, eu vou acabar com uma relação entre estímulo e resposta desse jeito aqui, uma espécie de S aqui, tá vendo? Ó, voltagem na ordenada e temperatura na abscissa. Então eu tenho uma curva em S aqui, que é bem característica, né, de sensores assim. Tá ok? Então, e um detalhe importante. O quão não linear é essa curva em S aqui depende também do R0, não do V0, mas principalmente do R0. O V0, tá vendo? O V0 multiplica tudo. Então o V0 funciona como um amplificador, né? Você quer tudo maior ou tudo menor proporcionalmente. Então é como você aumentar e diminuir o volume do seu alto-falante lá, da televisão, né? Agora o R0 não, o R0 entra aqui no denominador, na curva de transdução, então ele afeta o grau de não linearidade aqui. É possível, se você definir o que é não linearidade, é possível você fazer uma continha matemática para achar qual é o R0 ideal. Se eu quero falar de não linearidade, eu quero falar de erros, na verdade, ou erro de linearidade. E existem vários outros tipos de erro. Tá? Então vamos ver algumas definições de erro, algumas definições na verdade são parâmetros de desempenho. O nome dessas coisas que estão em vermelho aí são parâmetros de desempenho. Porque quando você compra um sensor para uma aplicação profissional, digamos, você necessita desses parâmetros de desempenho para ver se ele serve, se ele é adequado para a sua aplicação. Então aqui ele tem alguns erros aqui. O erro de linearidade. Opa, está chovendo. Erro de linearidade. Aqui do jeito que está definido, é o seguinte, é uma definição, já estou dando uma dica para vocês, né? O que a gente faz? Essa reta vermelha aqui é a best fit, né? Uma reta de regressão, tá? E o erro de linearidade é a maior distância entre a curva e a reta, tá? Então repara, se você definir o erro de linearidade dessa maneira e você começa a mexer no R, esse negócio aumenta ou diminui. Aliás, esse seria um exemplo legal para fazer no LabVIEW aqui, ó. Né? A gente vai, fita a curva e não sei o que, e faça um botãozinho para mexer no R, vocês vão ver que... Né? Bom, um outro erro importante é esse aqui, ó, o erro de offset, ou a deriva do zero, como a gente falava em português. Ou seja, porque se é uma relação de estímulo e resposta, então é de se supor que se não houver estímulo, não tem resposta. O erro de offset está dizendo o seguinte, olha, mesmo com estímulo zero, eu tenho um valor de resposta. Tá? Então esse é um erro de offset que pode ser removido, né, eletronicamente ou até a posteriori. Um outro, não é exatamente um erro, né, mas é um parâmetro de desempenho, é a sensibilidade média do seu instrumento, que é a derivada.
quantos volts por graus ele varia, conforme eu estimulo. Se o meu sensor fosse perfeitamente linear e sem erro de offset, bastava eu dar a sensibilidade, tudo bem. Se é 100 graus, então, né, é 100 vezes a sensibilidade, dá o meu 0,5 lá. Tá? Atenção, o problema de medição é sempre um problema inverso. O sentido natural da coisa é a temperatura excita o sensor que produz uma resposta. No caso em volts, que é aquilo que você mede. Mas quando a gente for usar o sensor, nós vamos usar no sentido exatamente inverso. Ou seja, eu vou ter uma voltagem aqui que eu vou medir, tá? E vou inferir uma temperatura através da curva de calibração. Da relação de calibração, porque não precisa ser uma curva exatamente, se for dinâmico. Então repara aqui, se eu vou medir a voltagem, obviamente isso daqui também afeta um erro, tá? E esse erro ele se transmite lá para a escala de temperatura, ou seja, esse erro ΔV vira um erro ΔT, como está desenhado aqui na transparência. E um detalhe, se eu não conheço essa curva real de calibração, eu vou ter que usar aquilo que eu tenho, né? Que é a sensibilidade, supondo que não tenha offset no zero. Tá ok? E eu quero mostrar o quanto isso pode ser problemático, porque dependendo da sensibilidade, né, você tem uma grande amplificação de erro. Tá? É isso que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Eu estou dizendo, né, que eu vou extrair a temperatura a partir da voltagem. A minha curva natural de transdução era V de T. Aí eu faço uma manipulação matemática e extraio T de V. E ainda vou colocar, onde tem V, supondo aqui que fosse linear, né, porque eu estou usando a aproximação linear, onde tem V eu vou pôr V mais ou menos ΔV, portanto eu vou gerar um mais ou menos ΔT ali. Fazendo aqui as contas todas, eu chego nisso daqui, ó, que o ΔT é ΔV sobre a sensibilidade. Ou seja, quanto maior a sensibilidade, menor o erro na temperatura. Quanto menor a sensibilidade, maior o erro. Então eu estou dizendo aqui, destacando, se possível, é interessante usar condicionamentos eletrônicos mais elaborados. Porque, na verdade, isso daqui é muito grosseiro, se eu fizer isso. Se eu usar aquele circuitinho para medir temperatura desse jeito e ainda usar a curva linear, é muito grosseiro. Vocês vão ter erros assim de mais ou menos 5 graus, que acho que nem para fazer pipoca é aceitável, sabe? Então a ideia é o seguinte, eu tenho aqui, né, o meu sensor e eu iria medir a tensão, a queda de tensão no sensor. Só que aí eu vou introduzir aqui uma eletrônica que vai ler essa voltagem aqui de queda no sensor, que é a minha resposta indicada, e vai produzir uma outra voltagem aqui que eu quero que ela seja linear ou o mais linear possível. Tá? Então, em termos funcionais, essa caixinha é como se fosse uma função φ, aqui está vendo aqui essa função φ, que vai tomar V como argumento, que por sua vez depende de T, mas de tal maneira que essa V norme aqui, ó, de normalizado, de tal maneira que a relação entre esse V aqui na saída e o T lá dentro seja o mais linear possível. Tá? Vamos ver como é que é isso. Eu tenho o seguinte, que a minha relação de transdução seria esse V aqui, que depende do T, e a dependência é através do R de T, que é a curva que vem da platina, no caso aqui desse exemplo que eu estou dando. Tá? Isso daqui, digamos que essa função aqui, digamos que é um φ maiúsculo de T. E a gente sabe que essa função φ maiúsculo transforma a escala linear T, de 0 a 200 graus, numa escala em S, formato em S, em V. Tá? Assim, são só considerações assim, bem qualitativas. Então, o ideal seria o inverso.
Né? Quer dizer, o inverso da função φ maiúsculo transforma uma escala em S numa escala linear. Porém, essa função, em particular, essa função φ maiúsculo não pode ser invertida analiticamente. Você não consegue tirar t de v como eu fiz. Por quê? Porque eu não conheço R de t aqui. Tá? Genericamente eu não conheço. Correto? Por isso que quando eu fui fazer aquele exemplo, na transparência anterior, eu peguei a reta. Eu passei uma reta pela curva em S e usei a reta para fazer a medida inversa. Tá? Tudo bem. Então estou dizendo, φ não pode ser invertido. Mas e se eu substituir φ maiúsculo por uma outra função que é muito parecida com φ maiúsculo, mas que pode ser invertida? Esse que é o truque da coisa. Porque se eu conseguisse inverter φ, eu conseguiria linearizar perfeitamente essa curva. Tá? Mas se eu não consigo, porque analiticamente não tem inversa, né, eu posso substituir ela por uma outra que tem o mesmo formato em S, mas que é inversível. Que, por exemplo, é essa daqui, ó. Então, eu vou usar uma que eu chamei de V modelo aqui, ó. Que é o quê? Na verdade, é 1 menos exponencial de menos alfa t elevado a beta. Na verdade, aqui é o seguinte, ó. Alfa e beta, o expoente, esse parâmetro alfa e o expoente beta são parâmetros que a gente vai ajustar de tal maneira que eu tenha a melhor representação possível. Ou seja, de tal maneira que essa função aqui fique o mais próximo possível dessa daqui. Não é? Porque ela não vai estar fazendo o papel da φ maiúsculo. Essa V modelo vai fazer o papel da φ maiúsculo. Tá? Então eu vou ajustar, né? E eu posso fazer isso de diversas maneiras. Tá? E um detalhe, o Vref aqui, que é um parâmetro multiplicativo, eu vou só ajustar de tal maneira que a voltagem máxima seja atingida na temperatura máxima. Tá? Vamos ver como é que isso pode ser feito. Então, de fato, aí depois tem uma planilhinha Excel que eu posso abrir para vocês, né? Mas de fato, olha, fazendo então esse ajuste, ajustando o alfa e beta, acho que eu tenho, não sei se em alguma transparência eu tenho o alfa e beta para esse exemplo. Então, tá vendo aqui, ó, a curva verdadeira é azul e a curva ajustada, que eu chamei de modelo, é a vermelha. Então é uma representação bem bem mais próxima do que aquela reta de regressão que a gente passou, concordam? Né? E essa função aqui, modelo, a função vermelha, é inversível, a inversa dela está aqui, ó. Como é que a coisa funcionou? Olha aqui primeiro. Aqui, na verdade, esse gráfico ele está assim, ó. Esse primeiro aqui é a primeira curva de transdução, a curva real. Então eu tenho a escala de temperatura que entra numa curva em S e gera uma escala em voltagens. Essa voltagem aqui é aquela voltagem indicada. Então essa voltagem aqui estimula a minha eletrônica, é o estímulo da minha eletrônica de linearização. Então ela vai entrar naquela minha curva modelo, na inversa da minha curva modelo, e vai gerar uma voltagem de saída aqui normalizada, na verdade linearizada. É linearizada e normalizada, porque eu escolhi a temperatura máxima e a voltagem máxima. E como essa curva aqui, ela é muito parecida com essa curva aqui é muito parecida com a inversa dessa, então resultado, quando eu comparo a relação entre essa temperatura e essa voltagem, eu tenho uma relação praticamente linear. Aqui está a curva real de transdução e os erros de linearidades estão aqui, ó. A curva preta é a curva real, que seria linear, invertendo numericamente, né? E a vermelha é aquilo que a gente linearizou. Tá ok? Eu quero falar agora um pouco de termoeletricidade, porque isso desemboca nos termopares, que desemboca em umas eletrônicas um pouquinho mais elaboradas. Aí eu quero mostrar isso para vocês. Então estou falando, na verdade, do efeito de Seebeck. Tá? E o princípio é o seguinte. Olha lá, vamos ler o que está escrito aqui primeiro. Né? Então está dizendo que um campo elétrico é criado
num condutor metálico quando ele é submetido a um gradiente de temperatura nas suas extremidades. E um detalhe, a intensidade desse campo é de alguns microvolts, como eu falei, em termos de por Kelvin de diferença de temperatura, por grau Kelvin de temperatura. E o parâmetro aqui é o coeficiente de Seebeck, que seria esse sigma. Mas como é que funciona? Então imagina que eu tenho aqui, vamos imaginar esse desenho aqui. De alguma forma eu tenho um ambiente aqui que tem um gradiente de temperatura. Aqui está mais quente e aqui está mais frio. E eu tenho um medidor de tensão elétrica que ele é perfeito. Ele não tem corrente de fuga, né? Porque como são microvolts, eu tenho que tomar, a impedância aqui tem que ser infinita para não drenar esses microvolts aí, né? Então se eu colocar um condutor lá dentro desse ambiente, o que acontece? Ele vem numa determinada temperatura, quer dizer, ele vem numa temperatura homogênea. Aí não acontece nada. Se não tem gradiente de temperatura nele, então não existe um gradiente de tensão aqui nele. Mas na medida em que ele entra em equilíbrio, aparece o gradiente de temperatura e aparece então uma diferença de tensão no condutor. E essa diferença de tensão é dada, né, por essa integral aqui, ó. Integral do ΔT, tá? E esse sigma, que é o coeficiente de Seebeck, tá? Que se esse sigma for constante, ele simplesmente é sigma, ele sai da integral, sigma ΔT, que é o que normalmente a gente usa, tá? Mas a rigor a definição é essa, tá, ok? Então como é que isso pode ser usado para construir esse efeito? Pode ser usado para construir um sensor de temperatura dessa maneira aqui, ó. Eu uso pares de metais com coeficientes de Seebeck diferentes, arranjados dessa forma aqui. Então, por exemplo, eu tenho um metal amarelinho aqui e esse metal roxinho, tá? E existe uma diferença de temperatura entre essas duas extremidades. A tensão gerada desse lado aqui, o que é? É aquela integral, né? De T1 até T2, mas é proporcional, tá vendo? Ao sigma A menos o sigma B, ou seja, é a tensão que esse gerou devido a esse condutor e devido a esse aqui, tá? Eu desconto uma da outra e dá isso daqui. Claro que se esses sigmas forem constantes, ou eu puder usar um sigma médio, acaba ficando, né? ΔV é um delta sigma vezes delta T, simplesmente. É a versão linear. Então isso aqui é o chamado termopar. Tá? Ele é capaz de medir diferenças de temperatura. Na verdade, uma dessas temperaturas é sempre uma temperatura de referência. Normalmente, há muito tempo atrás, a gente moía gelo mesmo, desse jeitinho, moía gelo, enfiava o termopar aqui no gelo, tá? E aí o outro media em relação ao zero. Ou seja, aqui eu tenho 0 graus. Quando aqui eu tivesse 0 graus também, dava 0 volts. Aí qualquer coisa acima de 0 dava uma voltagem positiva, o que é interessante, porque eu já, em graus, eu zero o offset. Tá? E aí então vale, né, aquela relação de transdução, a temperatura medida estimulando o meu circuitinho eletrônico, produzindo um ΔV, com um parâmetro interno que é a minha temperatura de referência, que poderia ser uma mistura de água com gelo para gerar os 0 graus, a pressão ambiente, ou água fervendo, ou o que quer que seja. Tá? Hoje não se usa mais isso, né? Tá vendo? Então a gente usava dessa maneira aqui. Esse aqui é o processo que eu quero medir, e aqui uma temperatura de referência que normalmente não era uma caipirinha, mas era alguma coisa parecida, né? Não se faz mais isso hoje, porque imagina uma aplicação industrial, você ficar moendo gelo, levando para cima e para baixo, né?